Eu queria que, se você pudesse abrir em João, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11. Quero fazer uma leitura para a nossa meditação. E o Senhor vai nos conduzindo da melhor forma, amém? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. O título dessa passagem é A Ressurreição de Lázaro. Mas antes da ressurreição de Lázaro, existe um percurso aonde Lázaro ainda estava vivo. E é sobre esse percurso que a gente vai comentar na palavra que vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da morte, da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso de sono. Versículo 14, diz assim, é o último versículo que eu vou ler até agora. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Lázaro está morto. Essa passagem é uma passagem muito emblemática, porque é a passagem que Jesus, ele, no decurso dessa passagem, ele vai ter um encontro com Lázaro morto. E esse encontro com Lázaro morto vai trazer alguns ensinamentos muito mais profundos do que simplesmente o que ele fez logo após, que foi ressuscitar Lázaro. Mas antes dessa passagem de nós lermos, eu queria meditar um pouco sobre o pensamento que nós temos acerca de Deus e o pensamento que Deus tem acerca de nós. E nós nunca devemos achar que os nossos pensamentos em relação a Deus são os corretos. Nós sempre devemos entender que os corretos são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Porque quando nós achamos que entendemos a Deus, é o maior erro do homem, porque passa a ser esse homem como um Deus, julgador do próprio Criador. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida, nós podemos
pedir muito a Deus para que elas não aconteçam. Nós devemos orar muito a Deus para que as coisas ruins não venham sobre nós. Nós devemos nos humilhar perante a Deus para que Ele nos dê uma vida sossegada, tranquila, cheia de vitórias, cheia de vontades realizadas. Mas jamais podemos achar que Deus está errando quando as coisas não andam conforme nós queremos. E o que eu quero dizer para você aqui nesse início é que existem limitações que são transpassadas por Deus e que nós precisamos entendê-las para nós colocarmos o nosso coração verdadeiramente tranquilos na presença dele. A primeira coisa está no versículo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã. Olha só que coisa interessante. Estava então enfermo um certo Lázaro, um certo João, uma certa Maria, uma certa Augusta, um certo Fabrício, um certo Sérgio. Estava enfermo. Por quê? Por que estava enfermo? Porque, em primeiro lugar, todo homem, ele é pó. Todo homem tem um corpo corrompido. Todo homem tem um corpo que está sobre a hélice do pecado. E todo pecado causa a morte. Todo pecado causa a corrupção. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado, a morte. E a morte, na verdade, é a consequência da corrupção humana. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que nós, todos nós, somos frágeis na nossa carne. Por mais que tratemos ela, cuidemos dela, por mais que nós possamos andar segundo as orientações da medicina e as orientações da ciência, nossa carne vai se corrompendo a cada dia. Nesse caso era Lázaro, que tinha duas irmãs. Essas duas irmãs amavam muito a Lázaro. E olha que coisa interessante, irmãos. Elas não só amavam a Lázaro, elas também amavam a Jesus. Elas conheciam a Jesus. Elas eram amigas pessoais de Jesus. E elas entenderam que só em Jesus havia condições do seu irmão ser curado. Isso é uma virtude para o homem. Quando o homem está com uma doença, uma enfermidade, um mal, e não sabe a quem recorrer, isso é um problema muito sério para o homem. Mas quando ele sabe exatamente quem é aquele que pode curá-lo, aquele que pode restaurar, aquele que pode levantá-lo de um leito, ele está no caminho certo. Ele está agindo da forma certa. Então a primeira coisa é nós entendermos quem é Jesus. Jesus é aquele que cura. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o único que cura. Há pouco tempo eu vi um debate muito interessante sobre a posição do diabo, do inimigo, sobre a cura. Porque nós sabemos que o inimigo, ele veio enganar, matar e destruir. E um dos enganos para distrair, para desfazer a atenção do homem, é curar. É sinais, maravilhas. Só que nesse debate, um pastor diz que o diabo não tem poder de curar. O outro cita vários versículos que mostram que o diabo tem poder de curar. Só que aí entra um detalhe muito interessante, que eu tendi ao primeiro que falava que o diabo não tem poder de curar. Por quê, irmãos? Porque o diabo não tem poder de curar mesmo a carne. O homem, ele tem poder de curar aquilo que ele bota de doença, ele bota de enfermidade. Então, se ele quer enganar, ele primeiro bota a enfermidade
para depois curar. E ainda vai dizer que é uma entidade que fez isso para você seguir essa entidade. Mas o nosso Senhor Jesus não bota enfermidade para depois curar. Ele cura a enfermidade que é posta no homem por causa do pecado e por causa da fragilidade da carne. Então, irmãos, eu tendi a apoiar a visão desse pastor, que o diabo só pode enganar, não pode curar. A doença que ele tem, a tosse que ele dá, as vertigens que ele dá e depois cura, ele que deu. Agora o nosso Senhor tem todo o poder nos céus e na terra para curar todo tipo de enfermidade. E aí Jesus foi procurado certamente. Mas ele, ao ser procurado, ele quis mostrar muito mais do que simplesmente curar uma doença. Ele quis mostrar muito mais que o que ele estava fazendo ali. E para isso, irmãos, ele deixou bem claro, no versículo 2, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos. Aquela mulher que tinha um irmão enfermo era uma senhora adoradora de Jesus. Era alguém que deu um unguento muito caro, enxugou os pés de Jesus com humildade e dizendo para Jesus que ele era o verdadeiro Messias, o Rei dos Reis, em adoração. Veja bem que coisa interessante. Talvez você pense, aquele que é grande adorador, aquele que vem à igreja todo dia, aquele que fala com Jesus horas e horas louvando ao Senhor, se tiver alguém enfermo na sua família, basta ele pedir que Jesus vai curar. Mas Jesus não levou em conta a adoração de Maria e a sinceridade de seu coração. Ele quis mostrar mais. Ele quis mostrar mais do que simplesmente agradar um verdadeiro adorador. E aí no versículo mesmo 2 diz assim: ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha só que coisa interessante. A mulher que adorava Jesus tinha um irmão enfermo. Ela argumentou para Jesus que Jesus o amava. Então, a gente pode pensar, aquele que Jesus ama, Jesus cura. Aquele que Jesus ama, Jesus jamais vai deixar doente, enfermo, e jamais vai levá-lo à morte. Se a gente pensar como Maria estava pensando, pensa bem a credencial de Maria e a credencial de Lázaro. Olha, vai lá para Jesus. Jesus ainda estava aqui na terra. Ele não estava onde ele está hoje, glorificado nos céus. Então ele precisava de alguém e comunicar nele. Então Maria apresentou a primeira credencial: eu sou uma adoradora. Eu sou a quem Jesus recebe a melhor adoração, o melhor unguento. E ainda vou dizer mais, fala que aquele que ele ama está enfermo, não tem jeito, ele vai curar, ele vai restaurar. Só que Jesus, ele tinha muito mais para mostrar do que ele pode fazer com aquele que me ama. E aí no versículo 4 diz assim, aí no versículo 3, né? Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: o Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. A primeira resposta de Jesus é que a visão de Cristo não é agradar homens, não é satisfazer o desejo do coração de homens. Em primeiro lugar, a visão de Jesus é glorificar o Deus Todo-Poderoso. Haja o que houver, tudo que acontecer na nossa vida, glorifique
a Deus, porque essa é a finalidade de todo homem, glorificar ao Deus Criador de todas as coisas. E no versículo 6 diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Que coisa, irmãos! Um homem que amava tanto aqueles 3, aquela família, sabendo da enfermidade, ficou ainda 2 dias ali. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é atemporal. Não depende de tempo para realizar. Não precisava correr para fazer aquilo que Ele tinha que fazer. Irmãos, sabe de uma coisa? O tempo certo é de Deus. Não existe homem que possa mudar aquilo que Deus determinou no tempo certo. E se tiver que esperar, vai se esperar. Se tiver que agir rápido, vai se agir rápido. Mas segundo o tempo de Deus. Descanse o seu coração. Entenda que por mais adorador que você seja, por mais amado que você seja, por maior problema que você tenha, o tempo é de Deus. Se Ele está esperando, deixa Ele esperar, porque o tempo é de Deus. Depois disso, de 2 dias, versículo 7, disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judéia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Olha que coisa que Jesus quer nos ensinar. Que a coisa melhor da nossa vida é nós entendermos, é termos clara compreensão do que andar na luz e do que andar nas trevas. É nós entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família e para a vida do nosso próximo. Irmãos, se você começa a entender aquilo que Deus quer te iluminar e fazer te revelar sobre a sua vida, você é um bem-aventurado. Sabe por quê? Porque Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos iluminaria, nos ensinaria toda a verdade. E convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sabe o que quer dizer isso? Quando você entende as coisas de Deus, não pela religião, mas pela ação do Espírito Santo, você passa a ser um homem, uma mulher entendida de Deus, entendida daquilo que Deus quer para a nossa vida. Como nós estamos andando? Estamos andando na luz ou nas trevas? Creio eu que a palavra de Deus nos ilumina a andarmos na luz. Salmos 119, versículo 115 diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. Quantas vezes estamos lendo a palavra de Deus por dia? Quanto estamos aprendendo do plano de Deus para a humanidade? Quanto estamos sendo orientados por alguém que conhece mais do que nós sobre a palavra de Deus? Quanto mais buscarmos o Senhor, mais Ele se revelará a nós. Versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui Jesus tocou num ponto muito crucial. De quem Ele ama, Ele não pode só curar. De quem Ele ama,
Ele não pode só trazer a saúde de quem Ele ama. Ele pode trazer a vida. Ele não estava preocupado com os 4 dias que Lázaro estava sepultado quando ele chegasse lá. Sabe por quê? Porque a vida dele na terra foi para glorificar o Deus Pai. E quanto mais o teu Deus Pai mostrasse poder para ele, através dele, mais os homens iriam crer no Deus Pai. E ele sabia o que ele ia fazer. Só que as pessoas não entenderam. E no versículo 14 diz assim: então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Ele poderia ter dito: acabou, não tem mais jeito. Não, essa frase não é para Jesus. Essa frase é para nós. Tudo que nós pudermos fazer enquanto Lázaro estiver vivo, nós temos que fazer. Nós temos que orar, nós temos que levar ao médico, nós temos que interceder, nós temos que passar noites do lado, vendo sofrer, mas do lado, dando apoio. Enquanto Lázaro não está morto, o homem tem muito a fazer. O homem tem muito a se dedicar. O homem tem que correr os céus e a terra para ver Lázaro viver. Mas quando Lázaro morre, aí somente Jesus pode agir. Somente Deus pode realizar. E sabe o que cabe a nós, quando vemos Lázaro morrer? Confortar o nosso coração e saber que fizemos tudo o que era possível, tudo o que estava nas nossas mãos e nos nossos alcances, para ver Lázaro vivo. Mas não conseguimos. Então, eu quero, antes de falar essa última frase, dizer que Davi, quando seu filho estava doente, por causa de um pecado dele mesmo, ele jejuou 7 dias e 7 noites, se prostrou no chão, sem comer, sem beber. Ele era o rei. Os seus servos estavam preocupados com ele enquanto o filho vivia. E o filho doente, e ele jejuando, e ele orando, e ele se lamentando, pedindo perdão. E de longe ele ouviu uma frase: se ele está assim, com o seu filho ainda doente, imagine quando ele souber que o seu filho acabou de falecer. Eu não tenho coragem de falar para o rei isso, mas o rei ouviu, levantou e falou com os seus servos: vive o menino? E os seus servos: não. E o rei se levantou, tomou um banho, sentou-se na mesa e pediu uma ceia, e comeu e bebeu. E aí aqueles servos olharam para ele e falaram: meu senhor, por que isso? Enquanto ele estava doente, o senhor jejuou, o senhor chorou, o senhor lamentou, o senhor fez de tudo, e agora que sabe que ele está morto, nem chorar o senhor chorou. E aí Davi falou: eu não posso mais trazê-lo a mim, mas eu vou a ele um dia. Isso é consciência de quem entende que tudo está nas mãos de Deus. Eu não tenho que mais chorar por Lázaro? Lázaro morreu, hoje eu tenho que... Acabou? Não tem... Não. Os exemplos que nós temos na Bíblia é de Estevão, que quando foi apedrejado, morreu. Aqueles irmãos que viram o corpo dele, levaram ele e choraram a morte de
Chorar é a coisa mais nobre que se tem. Na morte, chorar é um alívio. Chorar é necessário na morte. Não se deve prender as suas emoções na morte. Se deve chorar. Se deve ter lembranças de tudo de bom que se viveu com Lázaro. Deve se abrir mesmo o coração e falar: Senhor, como ele está fazendo falta. Jesus, ele ouve o nosso choro de lamento, mas ele não quer ouvir o nosso choro de revolta. Ele não quer ouvir o nosso choro de reclamação, de condenação a ele. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Isso não era para acontecer comigo. Por que eu perdi Lázaro? Eu quero dizer para você que Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nem que para isso você chore uma noite inteira, mas amanhã a alegria virá, diz a palavra do Senhor. Mas o que Jesus quis mostrar com isso? Vamos no versículo 23. Versículo 21 primeiro. Disse, pois, Marta a Jesus, depois que Jesus voltou e viu Lázaro já morto no sepulcro, 4 dias, Marta foi ter com Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e disse, pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe Marta, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez, a concepção das duas irmãs era que Jesus não precisava se atrasar. Que Jesus não precisava deixar Lázaro morrer. Que Jesus perdeu o time, perdeu o tempo. E reclamaram com Jesus. Ou pelo menos colocaram para Jesus um fato humano. Eu quero dizer para você, com as coisas de Deus, não coloque fatos humanos. Porque Jesus é Deus. E os fatos de Deus são divinos. E só para terminar, irmão. Jesus, pois, quando a viu a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde a puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Jesus sabia o que ia fazer com Lázaro, mas mesmo assim ele chorou. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sabia que muitos vão morrer sem ele, sem crer nele.
e ele não vai poder ressuscitar. Jesus chorou por uma humanidade que rejeita ele, que está morto em seus próprios pecados, ou que está morto nas suas próprias desobediências, porque ouviram de Jesus, creram em Jesus e se afastaram de Jesus, porque acharam que as coisas do mundo é melhor do que as coisas de Deus. Jesus chorou porque Lázaro tinha um caminho certo, mas muitos não encontraram esse caminho ainda. E Jesus ama a todos nós. Então eu quero dizer uma coisa para você: que Jesus não chore por você. Que Jesus não chore por você. Por quê? Porque se ele chorar por você, é porque você não vai ressuscitar no último dia. Mas se ele disser: precioso para mim é a morte dos santos, é porque você vai ressuscitar no último dia. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, versículo 37, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. O Senhor está muito além dos nossos limites. A nossa vida aqui na terra, ela é muito pequena, porque temos, depois dela, um limite uma vida muito grande a percorrer. O nosso fim não é a nossa morte, mas o nosso fim é a nossa morte sem Jesus Cristo. Quem crê em Jesus, mesmo que esteja morto, viverá. E não é porque tem boas obras, ou conhecimento supremo, ou dedicação suprema, não. É porque Ele morreu para pagar os nossos pecados. Ele morreu para nos ressuscitar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Jesus, Ele é aquele que dá vida e vida em abundância. Mas a vida que Jesus nos dá é muito maior do que essa vida terrena. E quando nós partirmos, se partirmos em Cristo, estamos com uma vida eterna garantida. Se partirmos sem Cristo, estamos com uma condenação eterna. E Jesus chora. Jesus chora. Mas para aquele que morre em Cristo, Jesus diz: vinde a mim, bendito de meu Pai, tomai por herança a terra que vos está prometida desde a fundação dos tempos. A morte não segura esse chamado. A morte física não segura esse chamado.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Clamai ao Senhor enquanto se pode. Feche seus olhos agora. Ouça esse louvor em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Peça a Ele um milagre nesta noite. Milagre da restauração, milagre da salvação, milagre da vida eterna. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida e o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Então diga para ele: remova a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Então pensa para ele agora o milagre da restituição sobre a tua vida, sobre o teu ser. Então declare para ele: mestre, eu preciso. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida e o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Então diga isso pra ele: remova a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Então declare pra ele: remova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida,
um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Então fale com Ele agora. Senhor, ressuscita-me, Senhor. Peça para Ele agora. Senhor, vem sobre a minha vida, fortalece a minha vida, fortalece a minha alma, fortalece a minha força agora. Entrega a sua vida a Ele agora, entrega o seu ser a Ele. Peça para Ele remover essa pedra agora, peça para Ele remover essa tristeza, essa dor, essa angústia, porque Ele está aqui para fazer isso. Assim como Ele ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias, Ele mandaram tirar a pedra, Ele disse: vai para fora. E nesse momento Ele vai tirar de dentro de você essa angústia, essa tristeza. Coloque as mãos no seu coração e diga isso para Ele. Fale com Ele, diga: remova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh Deus, preste atenção no que vai ser falado agora. Enquanto Lázaro estava no túmulo, tinha uma pedra impedindo que ele saísse, mas não fazia falta, não fazia diferença para ele, porque ele estava no túmulo morto. E aí Jesus disse: tirai a pedra, porque vai ser necessário essa pedra sair daí. E foi tirada a pedra. Quando Jesus falou: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ouviu a voz de Deus, ele saiu, porque a pedra não estava mais impedindo. A primeira coisa que Cristo quer fazer na nossa vida é tirar a pedra da incredulidade, é tirar a pedra da dificuldade de entendimento das coisas de Deus. Isso quem faz não é quem está morto, mas é o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele fala: tirai a pedra. E hoje ele está dizendo: Espírito Santo, tira a pedra da incredulidade, porque vai ter gente hoje que está nos ouvindo que vai viver. Tira a pedra da falta de entendimento do Evangelho, porque tem vidas que vão se levantar e vão se aprofundar na leitura desse Evangelho. E quando, ouvindo a voz de Deus, Lázaro saiu, porque ele já não tinha mais pedra, ele diz assim para o homem: desatai as suas ataduras. Ele está dizendo para todo aquele que ouve a voz de Cristo que é necessário se limpar de todo o pecado, de toda as coisas arraigadas que estão de tanto tempo enganando e distanciando o homem de Deus. E quem faz isso é a igreja. Quem faz isso são homens que doutrinam, que ensinam e que ministram o Evangelho. Tirai as ataduras. Estamos prontos nesta noite para essa missão, mas para isso precisamos sair para fora da incredulidade, da morte espiritual, e buscarmos a vida com Deus. Busque a vida com Deus, busque a vida com Deus, e Deus vai se revelar a você. Ninguém é melhor do que ninguém. Se Deus se revelou a mim,
se revela a qualquer um. Por isso, nessa noite, é a noite de reflexão da vida eterna. O Espírito Santo de Deus, faz a tua vontade em nossa vida. Opera, Jesus. Sente um pouquinho em nome de Jesus. Cante mais um hino, irmão. Pode cantar mais um hino. Sentadinho, está, irmão?